Olá, queridos irmãos, queridos amigos, uma boa tarde a você que já está aí conectado, já está aí pronto, esperando a nossa transmissão, onde nós vamos realizar mais um estudo, mais um bate-papo sobre as verdades que nós estamos estudando durante esses 40 dias. Nós hoje estamos no 29º dia e o assunto da qual nós iremos estudar nessa tarde é um assunto também de grande importância, como todos os demais. E esse aqui também tem a sua importância e o seu sentido para nós. Nós vamos começar nesse momento buscando a presença de Deus como oração. Eu estou aqui com o pastor Natalim e ele vai orar para a gente. Nós vamos já iniciar esse bate-papo. Querido e amado Pai, que está nos céus, em nome de Jesus, dai o joelho dobrados, agradecido pelo cuidado, pela proteção e por esta oportunidade. Estamos aqui para estudar a Tua Santa Palavra. E que o Senhor venha estar presente com cada um dos ouvintes e também a nós aqui que iremos expor a mesma. Perdoa os nossos pecados e nos prepare para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Permita às pessoas saberem e conhecerem um pouco mais sobre os princípios e as verdades que nós estamos estudando aqui ao longo desses dias. Eu tenho aqui comigo alguns irmãos, alguns pastores, que estão prontos, na verdade, e ansiosos para participarem. Muito bem, e hoje o assunto que nós iremos estudar, nós estamos vendo aí o tema da nossa série, Verdades Reveladas, e nós vamos hoje estudar sobre temperança cristã. Temperança cristã é um tema amplo que alcança várias áreas na nossa vida. Nós vamos tentar abordar o assunto da melhor forma possível para que possamos entender, mas também vamos dar ênfase em alguns pontos que é de grande importância para nós e que está apoiado na palavra de Deus. E eu vou já começar a primeira pergunta direcionando aqui para o pastor Taishuan. Pastor, como pode ser definida a temperança cristã? O que você diz para a gente aí? Boa tarde, Moiseu, boa tarde a todos. A palavra temperança, nós podemos entender aqui que é um equilíbrio, de tudo, mas se a gente for analisar mesmo dentro do contexto, podemos definir temperança como o abandono inteiramente de tudo que é prejudicial e o uso moderado daquilo que é saudável, daquilo que faz bem. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá na Epístola aos Coríntios, se não me falha a memória, 1 Coríntios 10, 31, ali ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais outros qualquer coisa, façai tudo para a glória de Deus. Ou seja, a gente tem que evitar abandonar o que é mal e aquilo que é bom, que é saudável, que é produtivo, tem que usar com moderação, Eu tive a curiosidade de procurar o dicionário, porque temperança é uma linguagem muito pessoal nossa, Uhum. Mas o que o dicionário diz, O que é temperança, E o interessante é que ele diz o que Taishuan falou, Só que, resumidamente, ele diz assim, temperança é moderação, equilíbrio e parcimônia em tudo que se deve fazer. Isso. Então, quer dizer, seja no trabalho, seja até atividade física, em todos os sentidos, ela deve ter moderação, equilíbrio e parcimônia. Muito bem, então essa é uma definição, já para que a gente possa entender de forma direta o que é a temperança cristã. Isso é apoiado na Bíblia, nós temos base na Bíblia para entendermos que isso deve fazer parte de todo servo de Deus. Agora vamos aqui à próxima pergunta e o pastor Josafá ele está ansioso para participar conosco nessa pergunta. Pastor, por que a saúde tem o seu lugar no plano da redenção? A temperança cristã ela é um assunto vasto, influencia em todas as áreas da nossa vida, mas nós queremos entender um pouquinho a respeito da saúde. Por que a saúde tem o seu lugar no plano da redenção, no plano da salvação do homem? Muito bem. A palavra de Deus nos diz no livro de 3 João, capítulo 1, que é só um capítulo mesmo, o versículo 2, o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então a religião ela não pode ser divorciada da saúde, pois a Bíblia diz que ele vai abençoar
né, a nossa saúde, se nós guardarmos os seus mandamentos. Teremos saúde, né? E também na Bíblia diz o seguinte, que a incontinência, ela tira a inteligência, né? Ou a imoderação, né? A falta de moderação, como o pastor Márcio falou aí, colocou o Tachuan, que a reforma de saúde é temperança, né? Tem que ter temperança, certo? E a intemperança tira a inteligência, quer dizer, mexe na mente da pessoa, certo? Então, para que tenhamos uma mente desenvolvida, e também um corpo são, porque tem, como diziam os gregos, né? Mente sadia no corpo são. Então, estão intimamente ligadas a saúde do corpo e a saúde da mente. É isso mesmo. Outra, pegando a continuidade do pensamento do pastor Josafá, eu acho interessante, que eu acho que cabe bem aqui essa comparação, que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, diz assim, e todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus para cada um de nós é que nós tenhamos saúde. E como nós podemos ter isso? Conservando o nosso corpo. Então, no momento que você usa alimentos saudáveis, faz exercício físico, cuida, né, no que você come com moderação, boa mastigação. Então, você automaticamente está cumprindo um propósito de Deus na sua vida. E qual o resultado? Você vai ter uma comunhão mais íntima com Deus, né? Que, como o Josafá falou, a mente vai estar bem clara, você vai compreender as Escrituras, o Espírito Santo consegue trabalhar corretamente na tua mente, no teu coração, e você vai desenvolvendo uma vida cristã mais perfeita em Cristo Jesus, né? A gente pode entender de maneira clara que o alimento influencia na nossa mente, né? Na compreensão, no entendimento das verdades. Então, se a gente procura ter uma boa alimentação, cuidar da nossa saúde, isso vai contribuir para recebermos a atuação do Espírito Santo na nossa mente. Ou vamos entender com clareza, compreender, ou vamos ouvir a voz de Deus com clareza, ou vamos ter dificuldade de discernir. Porque interessante. Assim, na parte intestinal, que ela é processada todos os nutrientes para a nossa vida, as vitaminas, tudo é processado uma boa parte, né? Uma parte intestinal, né? Então, se você come demais ou come uma comida que demora o processo digestivo, vai trazer uma fermentação. Essa fermentação vai trazer problemas à saúde, a mente não vai estar bem clara e assim por diante, né? Muito bem, né? E eles estão dizendo, os médicos, né, que o intestino é o segundo cérebro, né? Então tem muitas ligações, muitos neurônios que se ligam, né? Ali parece que a formação de nervos ali que tem comunicação, conexão com o cérebro. Muito bem. Então há uma ligação, né, entre termos uma boa saúde e compreendermos o plano da redenção. E vem agora a próxima pergunta, eu vou direcionar ao pastor Francisco Natalim. Pastor, dentre muitos alimentos prejudiciais à nossa saúde, por que enfatizamos a importância de uma alimentação vegetariana, né? Aqui estamos dando ênfase a uma alimentação sem carne. Hoje em dia, pastor, é seguro uma alimentação cárnea? O que o irmão diz para a gente? As empresas automobilísticas, elas ao criaram o carro, elas criam o carro, o motor, e dá o combustível flex, álcool ou gasolina. Se você colocar o diesel nesse motor, será que ele vai durar muito tempo? Não. Com certeza você vai estragar a máquina. Então, nosso Criador, quando fez o homem, ele colocou o homem num ambiente e deu para ele a alimentação que ele deveria usar. Se você fizer o contrário daquilo que Deus estabeleceu, você vai estar estragando sua máquina. Um detalhe importante é que o nosso intestino ele tem 9 metros de comprimento. O do cachorro tem 4,5. Curtinho, né? É curtinho. O cachorro come carne, logo ele joga para fora. O homem não. A carne apodrece dentro do corpo humano e começa a deixar as toxinas, né, que vai para a corrente sanguínea e causa muitas enfermidades. Então, por isso que nós
o povo de Deus, orientamos as pessoas a se alimentar saudavelmente. Alimentação sem carne. Agora, um detalhe aqui, que está na pergunta, é que diz assim: por que não hoje em dia segura a alimentação carne? Não é seguro por causa dos criadores dos animais. Eles dão todo tipo de porcaria para esses bichos aí. Até resto de animais mortos, eles dão para os animais herbívoros se alimentar. E aí eles dão vacina para engordar, eles dão antibióticos. Eu vou contar a experiência aqui. Eu conheci o irmão Márcio. Quando eu conheci o irmão Márcio, tive o privilégio de trabalhar com ele, né? De preparar ele para o batismo. E aí o sogro do Márcio, ele era açougueiro. A gente pregou a mensagem, assim, a princípio, eles gostaram demais. Ele até depois abandonou, depois parece que voltou, né? Mas o que eu quero contar é o seguinte, que ele contou a experiência que eles compraram um bezerro que estava com uma ferida grande exposta. E eles aplicaram uma injeção e rapidinho aquilo ali se fechou. Fechou. Aí o boi engordou, ficou bom para o abate, eles mataram. Quando abriram, aquela parte que estava fechada estava meio ainda estragada. Aí ele falou assim: a gente tirou aquela parte estragada e vendemos o resto para o povo. Será que estava saudável aquele resto ali? Contaminou tudo, né? Contaminou tudo. Então, será que as pessoas hoje que estão colocando esse tipo de alimento diante do público, está preocupado com sua saúde? Não. Elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, né? Agora, aqui faz a pergunta também sobre os médicos, né? Então, hoje, as pessoas estão percebendo que uma alimentação sem carne é mais saudável. Até tem pesquisa onde as pessoas não comem carne, né? Nos Estados Unidos, as pessoas conseguem chegar a 90, 100 anos de idade. Então, isso aí é uma alimentação sem carne, dá mais vida para a gente prolonga a nossa vida. É isso mesmo, né? É interessante a gente notar um detalhe que na Bíblia nós também temos uma referência sobre a questão de uma alimentação vegetariana, né? Lá no dia da expiação, no santuário, falava que o povo deveria se consagrar e no dia da expiação, aquele dia era proclamado um jejum. Não é isso, pastor? Isso. Um jejum. Sim. E era o dia da purificação do santuário. E tudo no santuário tinha um simbolismo, tinha um significado. E hoje nós vivemos no dia nós podemos dizer que hoje nós vivemos no dia do juízo investigativo, da purificação do santuário celestial. E aquele jejum de lá tem uma representação hoje, né? Certeza. Que é justamente a representação de evitar aquilo que é prejudicial e, ao mesmo tempo, entender que o povo de Deus deve ter uma alimentação vegetariana nesse tempo em que vivemos. No dia da expiação, a pessoa que não jejuasse, ela era eliminada da congregação de Israel. Então, nós vivemos no dia antitípico da expiação e que devemos também jejuar todos os dias aí, porque Jesus entrou no santuário e não saiu, ele está ali. Está lá. Então isso é importante. Muito bem. E aí nós vamos agora à próxima pergunta. Quais cuidados, essa aqui eu vou passar para o pastor Márcio, quais cuidados, pastor, as pessoas devem ter ao abandonar a carne e adquirir uma dieta vegetariana? Talvez alguém que esteja nos assistindo, que coma carne, depois de um estudo desse, fala assim: olha, eu vou deixar a carne. Qual é o cuidado que deve ter? Então, eu tentei por 2 vezes, né, ser vegetariano, né? Eu era açougueiro, né, como o irmão mesmo falou, e decidi, vou largar a carne, né? E a primeira vez foi sem sucesso, né? Foi sem sucesso. Aí depois conhecemos a mensagem e aprendemos a substituir, né? Isso. Porque geralmente você trocar um alimento, assim, não é você está acostumado com isso, acostumado, né? Às vezes cresceu muito tempo. E então a pessoa, o organismo faz falta, né, de alguma coisa. Até mesmo do hábito, né? O hábito que a pessoa tem de comer. Mas aqui na Ciência do Bom Viver, está escrito assim no livro Ciência do Bom Viver, né? Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com variedades de cereais, nozes, verduras e frutas, que serão
nutritivas e, ao mesmo tempo, apetitosas. Então, quer dizer, você não abandonar a carne, um exemplo, né? E viver de arroz e feijão, a pessoa ela vai ficar realmente com algumas carências, né? Só que existe alimento... Vai falta da mistura, né? E tem alimentos que eles têm matéria-prima para o organismo. Eu não sou nutricionista, né? Mas a gente um pouco lê. Nutrientes que o organismo processa e transforma isso no que nós precisamos. Então, se você variar, né? Um arroz integral, bastante saladas, bastante frutas e tal, você fica nutrido sem nenhum problema, não faz falta, né? O alimento carne e você vive bem melhor, né? Então, eu faço exames periódicos todo ano, né? Faço todos os tipos de exames, uma bateria de exames. E já faz mais de 20 anos, né, que eu sou vegetariano e até hoje não temos problemas nenhum, né? Porque a gente consegue substituir com alimentos necessários para ter uma variedade, né? Isso aí é um princípio importante para a vida, né? A palavra de Deus até apresenta que aquele que resolve limpar a sua casa, como aquele homem que tirou o espírito imundo e limpou, deixou a casa toda organizada, só que ele não preencheu. E aí depois voltou os espíritos no mundo com mais e preencheu. Então, mesma coisa a alimentação. Se a gente está tirando um alimento que é prejudicial, eu devo substituir por aquilo que é saudável. Às vezes a pessoa fala, eu vou parar de tomar refrigerante. E gosta tanto, mas vou parar de tomar. Então toma suco agora, substitui por uma coisa saudável, né? Troca aquilo, porque às vezes você tira e fala, o que eu vou usar agora? Então essa substituição por aquilo que é saudável faz a diferença e a pessoa se sente bem, né? E não sente falta daquilo. E aí vamos agora à próxima pergunta, o pastor Josafá vai responder para a gente, pastor. Qual o melhor método de prevenção e cura para as enfermidades? O que o irmão diz para a gente aí? Na revista Seleções saiu um artigo muito interessante, que o título dele é o seguinte, O Homem que se curou sem remédios. Esse homem estava condenado a problemas gravíssimos de coração e ele resolveu ir sair para o mato e lá no mato ele se curou só com remédio do mato, natural, da natureza. Então, os melhores remédios são os remédios da natureza, remédios naturais, remédios providos por Deus. Quais são esses remédios? Está na mídia, em vários lugares, e se fala dos oito remédios naturais, né? Então, nós temos aqui alguma coisa, por exemplo, dieta, a higiene, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercícios físicos, água, ervas, argila e confiança no poder divino. Esses são os melhores remédios para curar as enfermidades. A gente pode dizer aí que é um estilo de vida saudável. A reforma de saúde ou a temperança cristã é um estilo de vida. A gente fala da alimentação e coloca ênfase numa dieta vegetariana, mas eu preciso entender que não é só isso que vai me prover uma boa saúde. É um estilo de vida saudável. É comer bem, de forma saudável, exercício, sono, água. Então, isso faz com que a gente tenha uma boa saúde, previna enfermidades, e muitas enfermidades até podem ser curadas ao a pessoa simplesmente adquirir um estilo de vida saudável, né? Então, isso é importante. Pode até comer bem, né? Usar os vegetais e perder muito sono, dormir tarde. Isso pode também prejudicar a saúde. Então, o equilíbrio é importante. Não beber água, né? Isso. E aí vem agora a última pergunta, porque quando a gente fala em temperança, vem vários pontos, e tem um ponto interessante que é abordado nessa questão do vestuário, que está na questão da temperança, que está ligado com isso, que é o cuidado que o cristão deve ter com o vestuário, com as maquiagens, com a moda do mundo. Então, que cuidado o cristão deve ter com isso, pastor Natalinho? E como a temperança cristã influencia nessa parte do cuidado com a nossa indumentária, com a maneira como nos portamos? A gente pode perceber que essa questão de você cuidar
do corpo começa pelo calçado. Se você usar um calçado insalubre, ele vai causar problemas no teu pé. Então, exemplo assim, um salto muito alto. Os médicos ortopedistas, eles colocam que um salto de 6 centímetros é tolerável. A partir daí, ele já vai causar grandes transtornos para a mulher. Vai causar joanetes, varizes, né? Problema do útero do ovário. Então, eu creio que mesmo no calçado, ao for comprar um calçado, você deve pensar na sua saúde. Também no bom exemplo que você pode estar dando, né? Outra questão importante é a questão da roupa. A roupa que aperta o corpo, né? Hoje não é só as mulheres que estão com esse problema. Os homens também estão usando umas roupas aí bem, né? Muito colada, muito justa. Muito justa, E o cinto aí, no Espírito de Profecia fala lá, no princípio de fé, sobre o cinto que aperta o corpo, né? As roupas decotadas. Então, tudo isso daí, a gente precisa ter a temperança para dar um bom exemplo. Porque, querendo ou não, a roupa, o calçado, eles são pregadores. Isso. São pregadores que pregam sem palavras. As pessoas olham para você e vê você é uma pessoa diferente, né? Por isso que Paulo falou assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Verdade. Então, além de ser um bem para mim, eu vou ajudar outros também. A gente não pode deixar que as pessoas saibam que nós somos cristãos só quando você abrir a boca. Ou seja, alguém só sabe que eu sou cristão porque eu falei. Porque se eu não falasse, não iria identificar pela minha roupa, pelo meu procedimento. Mas não, o cristão ele tem que demonstrar, tem que deixar claro que ele é cristão sem falar nada. Então, pela temperança, pela maneira como ele fala, o que ele come, como ele se veste, as pessoas precisam olhar e falar, olha, ele é cristão, é diferente. Eu quero ainda falar mais uma palavra, depois o irmão Taixon vai falar. Uma irmã, ela pintava a unha. E aí, eu fui falar com ela, né, conversei e tal, ela falou, se eu parar de pintar e melhorar a minha unha, eu paro. Aí ela parou de pintar, a unha melhorou. Aí ela não pintou mais. Então, quer dizer, existe um produto, o produto que ela estava usando era um produto forte, que em vez de causar um bem para a unha dela, estava fazendo mal. Então, quantas às vezes usam uma pintura que tem metais pesados que vai para o organismo, né? E pode causar um câncer futuramente. Muito bem. Você ia falar, Taixon? É exatamente o que o pastor Francisco Natalini mencionou, né? Porque a temperança envolve o equilíbrio em todas as coisas, né? Tanto na alimentação, quanto no convívio, no vestuário, quando foi mencionado em relação à cinta, né? A cinta impede a circulação de funcionar perfeitamente, né? Então, tudo isso aí traz um prejuízo na nossa saúde. Então, por isso que é bom a gente avaliar tudo e ter um equilíbrio em tudo, né? Muito bem. Então, queridos, está aí esse assunto tão importante que foi apresentado aí para vocês, temperança cristã, que todos nós possamos colocar isso em prática na nossa vida, com a certeza de que ao termos um corpo mais sadio, teremos uma mente mais sadia e poderemos ser melhor influenciados por Deus e pela sua palavra. Estaremos de volta aqui amanhã às 17 horas. Deus abençoe e até mais. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, através dos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme sempre, firme-se nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme sempre, firme-se nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Línguas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar.
promessas de Jesus. Firme, sempre firme-se nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sempre firme-se nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme-se nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sempre firme-se nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme-se nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sempre firme-se nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus.